Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô nesse lugar super delicioso, é um dos meus cantinhos preferidos. Não tô em Curitiba hoje, eu tô no litoral, mas numa propriedade rural. Eu amo esse canto, é onde eu venho pensar um pouco na vida, ter inspiração. Enfim, tô sentada numa pedra aqui, bem gostoso. É, e hoje eu resolvi vir aqui para contar um pouquinho de como surgiu o coaching em grupo para crianças e adolescentes aqui na minha vida. Eu morava numa cidade bem pequena chamada Pomerode, em Santa Catarina, e eu tinha já conhecido o coaching infantil, tinha feito uma formação nessa área e já tinha trabalhado com alguns coaches individuais e descobri de repente nas minhas pesquisas, porque eu sempre gosto de estar bem informada sobre tudo que eu gosto, que eu curto e enfim, que eu me sinto conexão. E eu, buscando mais informações sobre coaching, encontrei um livro da Mara Suassuna. É um livro com ferramentas, como se fosse um livro didático, só que as atividades nele são atividades ligadas ao coaching. E, desculpe, eu quando olhei aquele material, eu como sou professora, como eu falei para vocês, eu nasci educadora, eu pensei, puxa, e se eu pegar um grupo de crianças e aplicar esse livro para esse grupo de crianças? E foi o que eu fiz. Mas, poxa, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, na cidade tinha apenas 2 escolas particulares e, puxa, como divulgar? E eu sem grana, o que eu fiz? Eu fiz no computador, algo muito simples, imprimi, mandei imprimir numa gráfica em sulfite, cortei em casa, né? Cada sulfite dava 4 folhetinhos. E o diretor de uma das escolas, que era a escola onde a minha filha estudava, gentilmente autorizou que eu divulgasse aquele trabalho. Eu expliquei, óbvio, fiz toda uma apresentação e ele permitiu que eu divulgasse nas agendas das crianças. Então eu imprimi várias cópias e coloquei nas agendas das crianças. A escola, se eu não me engano, tinha uns 200 alunos, um pouquinho mais talvez. E eu, ao mesmo tempo, fiz uma parceria com um instituto multidisciplinar na cidade, onde eu alugava o espaço. E era atravessando a rua do colégio. E então, até algumas crianças eu ia buscar na escola. Né? Depois de uma aula de balé, de uma aula especial que eles tinham, eu ia lá, atravessava a rua, era até uma passarela, pegava essas crianças e trazia para o instituto para fazer o trabalho com o coaching com eles. Bom, só aí eu consegui 11 coaches. Eu dividi por faixa etária, porque eu acredito que isso é importante. É um pormenor de um coaching grupo para crianças e adolescentes. Você não pode pegar crianças de 7, 8 anos, colocar junto com as de 14, 15, porque a linguagem é diferente. Então eu separei em 2 grupos de faixa etária parecida e comecei a aplicar as ferramentas e o livrinho na sequência. Só que, como eu disse, como eu sou professora, para mim não basta ter um livro com uma atividade, eu tenho que fazer algo antes para despertar o interesse. Na minha função, no exercício da minha profissão de professora, quando eu fazia isso, até quando eu fui diretora escolar e ajudava as minhas professoras na elaboração do plano de aula, o que eu fazia? Primeiro, algo mais legal, divertido. Então, o que eu pensei? Poxa, eu vou aplicar uma ferramenta em grupo, uma brincadeira, um jogo, algo que eles possam interagir. E depois, sim, eu vou aplicar a ferramenta do livro. E foi aí que eu comecei a bolar essas brincadeiras e, na sequência, o livro. Então, eu fazia toda uma sequência de uma sessão de coaching e fazia 2 momentos de ferramenta, e não uma só. Uma lúdica, uma brincadeira e depois um registro. Só que esse livro ele não foi feito para esse fim. Eu que dei utilizada de uma forma diferente. E depois de um certo tempo, as pessoas que fizeram a formação do Kids comigo começaram a perguntar: o que é isso que você está postando? O que você está fazendo? E eu resolvi ensinar para essas pessoas como aplicar ferramentas em grupo com crianças e adolescentes. Assim surgiu, porque quando eu percebi, eu estava aplicando coaching em grupo. Só que aí, com o passar do tempo, eu comecei a ensinar as pessoas pela internet, com aulas online, e de repente
eu senti a necessidade de criar ferramentas novas. Por quê? Primeiro, as ferramentas que eu tinha disponíveis nesse livro não eram exatamente para este fim, como eu falei. Então eu tive que adaptar algumas ferramentas para que eu conseguisse um resultado bacana. Então, poxa, já que eu tenho que ter todo esse trabalho de adaptar a ferramenta, de criar o jogo, criar a brincadeira, por que não fazer algo específico e criado para isso? Aí fui lá, vamos lá. Comecei a criar N ferramentas, várias ferramentas, eu vou falar disso mais para frente, sobre essas ferramentas, e criei, então, eu não digo que é uma metodologia, gente, porque não é uma metodologia. Uma metodologia segue um roteiro. E né, essas ferramentas que eu utilizo, como elas são muitas ferramentas, elas podem ser utilizadas de acordo com o perfil do grupo. Então, se eu estou lá com uma demanda de autoconhecimento, eu vou escolher ferramentas que se adequem melhor com autoconhecimento. E assim por diante. Então, não tem que ser aquela sequência engessada. Tem que ser primeiro essa, depois fazer reunião com pais, pá. Não. É bem mais flexível você poder trabalhar com ferramentas, entre aspas, sobrando, que você possa escolher entre elas qual que eu quero aplicar naquela semana. Mesmo porque eu ouvi uma vez um coach falar, me sinto muito, eu não me lembro quem era, onde ele estava aprendendo a aplicar umas sessões de coaching em grupo e um mentor falou para ele, bom, primeira sessão, anota aí, primeira sessão você vai fazer ferramenta tal, beleza? Ferramenta tal. Segunda sessão, mestre, o que eu vou colocar? Segunda sessão, primeiro aplique a primeira sessão. Então eu sempre acho isso também. Primeiro aplica a sessão, vê o resultado que deu. Qual é a demanda do grupo? Puxa, a demanda do grupo, lógico, eu tenho lá um roteirinho de acordo com o objetivo do grupo, mas isso não impede de eu chegar num tempo qualquer do processo e modificar. Então o coaching grupo é legal por isso, o grupo fala muito, o grupo fala, eles interagem e a gente consegue entender a demanda do grupo de uma maneira mais simples. Então, gente, foi assim que surgiu o coaching grupo na minha vida. Foi dessa maneira que eu comecei, com copiazinhas de sulfite, numa cidade de 30 mil habitantes. Então é possível sim. Como eu falei, não é fácil. Não é fácil. Eu te contei com um pouco de sorte, eu acho, ou de repente meus argumentos para o diretor foram muito bons. É muito importante você ter o brilho nos olhos quando você fala de alguma coisa que você realmente acredita. Então, fácil não é, mas é simples. É simples e eu vou passar para vocês tudo que eu aprendi e, enfim, toda a minha experiência que eu tive com o coaching grupo para que quem realmente achar que é interessante esse nicho, embarcar comigo que vale a pena. Beijo para vocês e até amanhã.